Existe um momento do dia em que a fé é mais testada e quase ninguém percebe isso. Não é quando as contas chegam, não é quando o telefone toca, é quando a casa silencia, a luz se apaga e você finalmente deita a cabeça no travesseiro. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Pensamentos que você evitou durante o dia começam a falar mais alto. Preocupações financeiras voltam como um peso no peito. Decisões do passado reaparecem. E uma pergunta incômoda surge no silêncio. Até quando isso vai continuar? Muitas pessoas acreditam que o problema está no esforço, no trabalho, na falta de oportunidades. Mas e se o verdadeiro bloqueio não estiver no que você faz durante o dia, e sim na forma como você encerra a noite? E se o estado em que você adormece estiver moldando tudo o que acontece no dia seguinte? Existe uma postura espiritual silenciosa, praticada quando ninguém está olhando, que não exige palavras longas, não força respostas, mas reposiciona o coração de tal forma que o descanso deixa de ser fuga e se torna um sinal de confiança. E isso muda mais coisas do que você imagina. A noite revela aquilo que o dia consegue esconder. Durante o dia, as pessoas funcionam, trabalham, resolvem, conversam, distraem a mente. Existe barulho suficiente para empurrar o medo para o fundo. Mas quando a noite chega e tudo silencia, não há mais para onde fugir. O corpo pede descanso, mas a alma continua em vigília. É nesse momento que muitos percebem que não é o cansaço físico que os mantém acordados. É o peso acumulado, contas que não fecham, decisões antigas que ainda cobram um preço. A sensação de estar sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que nunca se estabiliza. A cama vira um lugar de reflexão forçada. E o travesseiro se torna testemunha de pensamentos que ninguém mais escuta. Para quem vive sob pressão financeira, a noite costuma ser o momento mais difícil do dia. Não porque algo novo acontece, mas porque tudo aquilo que foi adiado retorna de uma vez. A mente começa a refazer cenários, calcular riscos, antecipar perdas. E mesmo pessoas de fé que confiam em Deus se veem presas a um estado de alerta constante, como se baixar a guarda fosse perigoso demais. O que poucos percebem é que esse estado noturno não é apenas emocional, ele é espiritual. A forma como uma pessoa encerra o dia define a postura com que ela entra no dia seguinte. Dormir em ansiedade não é apenas descansar mal, é carregar o peso para dentro do amanhã. E repetir isso noite após noite cria um padrão silencioso que afeta decisões, reações e até a capacidade de perceber caminhos. A Bíblia trata o descanso com muita seriedade, não como fuga, mas como confiança. Desde o início, o repouso aparece como sinal de alinhamento, não de preguiça. O problema é que, para muitos, descansar se tornou difícil demais. Não por falta de fé, mas porque a vida ensinou a ficar em alerta o tempo todo. A pressão financeira condiciona a mente a esperar o pior, mesmo quando o corpo implora por pausa. Existe algo profundamente espiritual no momento em que alguém se deita. É o único instante do dia em que o controle precisa ser solto. Os olhos se fecham, as defesas baixam. E aquilo que governa o coração aparece com clareza. Por isso, a noite não é neutra. Ela expõe se a confiança está em Deus ou se o medo ainda ocupa o centro. E é justamente nesse ponto que muita coisa começa a se desalinhar. Não porque Deus se afastou, mas porque a alma nunca aprende a descansar nele. A pessoa até crê, até ora ao longo do dia, mas encerra a noite carregando sozinha um peso que não foi feita para suportar. Com o tempo, isso rouba a paz, confunde a mente e enfraquece a clareza espiritual. Mas existe uma maneira diferente de atravessar a noite. Uma postura simples, silenciosa, que não exige esforço nem palavras elaboradas.
algo que reorganiza o interior antes do sono e transforma o descanso em um ato de confiança. Não se trata de ritual, superstição ou técnica. Trata-se de alinhamento. E quando o alinhamento acontece à noite, os efeitos se manifestam muito além dela. Antes de avançar, permita-se estar presente aqui. Não como alguém buscando uma solução imediata, mas como alguém disposto a entender o que precisa ser realinhado. Porque muitas vezes a mudança não começa quando algo novo acontece fora, mas quando o coração aprende a descansar no lugar certo. Este espaço existe para quem busca clareza, fé aplicada ao dia a dia e uma caminhada mais consciente com Deus, especialmente nos momentos em que a vida pesa mais. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Não porque este canal precise de você, mas porque você precisa de consistência no que permite entrar em sua mente. E escreva nos comentários agora, de forma simples, de qual cidade e país você está ouvindo essa mensagem. Seu comentário mantém esta mensagem viva. Há pessoas passando pelas mesmas noites difíceis em lugares diferentes do mundo. E reconhecer isso nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Agora fique aqui, porque o que vem a seguir explica a raiz do problema noturno. A raiz do problema não é o dia, é a noite. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem ao tentar entender por que a vida parece travada. Elas analisam o esforço, o trabalho, as oportunidades, as escolhas visíveis. Repassam o que fizeram durante o dia, o que deixaram de fazer, o que poderiam ter feito melhor, mas quase nunca observam o estado em que encerram a noite. E isso é decisivo, porque o dia pode ser barulhento, mas é a noite que revela quem realmente governa o interior. Quando alguém vive sob pressão constante, especialmente financeira, a mente aprende a se manter em alerta. Não é algo consciente, é um condicionamento. A dívida, a instabilidade, o medo do amanhã treinam o cérebro para nunca desligar completamente. Mesmo quando o corpo se deita, a mente permanece em vigília. E esse estado contínuo de alerta começa a ser confundido com responsabilidade, maturidade, até com fé, como se descansar fosse um risco e baixar a guarda significasse perder o controle. O problema é que essa vigília não protege, ela desgasta, ela corrói a clareza, ela rouba a paz de forma lenta e quase imperceptível. A pessoa acorda cansada sem entender por quê. Reage de forma mais dura, decide com mais pressa, enxerga menos possibilidades e começa a acreditar que isso é apenas a vida como ela é. Mas não é. É um padrão aprendido. A Bíblia nunca associa ansiedade à sabedoria, nunca associa medo à prudência. Pelo contrário, as Escrituras tratam o descanso como sinal de confiança. Não confiança ingênua, mas confiança madura. Aquela que reconhece a realidade das dificuldades, mas se recusa a permitir que elas governem o coração. O descanso não é ausência de problemas. É a decisão de não permitir que os problemas ocupem o centro. Para quem enfrenta dificuldades financeiras há anos, isso se torna ainda mais delicado. A mente passa a ensaiar perdas automaticamente. Antes mesmo que algo dê errado, o pensamento já se prepara para o pior. Isso cria um ciclo. O medo influencia o descanso. O descanso ruim influencia as decisões. As decisões tomadas sob tensão alimentam ainda mais o medo. E, sem perceber, a pessoa entra em um modo permanente de sobrevivência. Talvez você se reconheça nisso. Não porque lhe falte fé, mas porque lhe ensinaram a sobreviver, não a descansar. A vida exigiu resistência, exigiu sacrifício, exigiu força contínua. E com o tempo, confiar se tornou mais difícil do que lutar.
Soltar o controle parece perigoso demais, especialmente à noite, quando não há distrações suficientes para abafar os pensamentos. Mas é exatamente aqui que ocorre o desalinhamento. Não porque Deus esteja distante, mas porque o coração nunca encontra um lugar seguro para repousar. A pessoa até acredita, até confia em teoria, mas encerra o dia carregando sozinha um peso que não foi feita para sustentar. E isso, repetido noite após noite, cria um ambiente interno, onde o medo fala mais alto do que a confiança. Existe uma diferença profunda entre vigilância e cuidado. Vigilância nasce do medo de perder. Cuidado nasce da confiança de que algo maior sustenta. Quando a vigilância domina a noite, o descanso deixa de ser restaurador. O sono se torna leve, fragmentado, inquieto. E o dia seguinte começa com a alma já cansada. Não é apenas cansaço físico, é exaustão espiritual. O mais perigoso desse padrão é que ele se normaliza. A pessoa passa a acreditar que é assim mesmo, que dormir mal faz parte da fase, que a preocupação constante é sinal de responsabilidade, que a paz só virá quando tudo estiver resolvido. Mas a verdade é o oposto. A paz não é o resultado final da estabilidade. Ela é o solo onde a estabilidade cresce. Quando o coração não aprende a descansar, ele perde a capacidade de perceber direção. A ansiedade estreita o campo de visão. O medo reduz as possibilidades. E decisões importantes começam a ser tomadas a partir da urgência, não da clareza. Isso afeta tudo. Relacionamentos, trabalho, finanças, espiritualidade. Não porque a pessoa quer, mas porque está cansada demais para enxergar com calma. A noite, então, deixa de ser apenas o fim de um dia. Ela se torna o momento em que o desalinhamento se aprofunda. Cada noite mal encerrada prepara um amanhã mais pesado. E cada manhã cansada reforça a crença de que é preciso lutar ainda mais. O ciclo se fecha. E muitos permanecem nele por anos sem perceber que o problema nunca foi falta de esforço, mas excesso de vigilância. Há algo que precisa ficar claro antes de avançarmos. Deus não espera que você viva em estado de alerta permanente. A confiança que agrada a Deus não é aquela que fala muito, promete muito ou tenta controlar tudo. É aquela que sabe quando é hora de soltar. E a noite é o maior teste disso. Porque é quando ninguém vê, é quando não há plateia, é quando o coração revela em quem realmente confia. Por isso, antes de qualquer prática, qualquer palavra ou qualquer passo seguinte, é necessário compreender essa raiz. O que precisa ser realinhado não é a agenda do dia, mas a postura da noite. Não é o quanto você faz, mas o estado em que você descansa, porque enquanto o medo governar o momento do repouso, ele continuará influenciando tudo o que vem depois. E é exatamente por isso que a transformação verdadeira começa quando a noite muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Existe uma forma de encerrar o dia que interrompe esse ciclo silencioso. Uma postura que desloca o medo sem confronto, sem força, sem barulho, mas ainda não é o momento de revelá-la. Antes, é preciso compreender por que descansar não é desistir, e por que confiar à noite é um dos atos espirituais mais profundos que alguém pode viver. Antes de avançar, faça uma pausa aqui. Se esta mensagem está falando com você, escreva agora nos comentários. Eu escolho confiar em Deus antes de dormir. Esse é o momento em que você deixa de apenas ouvir e passa a se posicionar espiritualmente. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Este canal existe para pessoas que querem caminhar com Deus de forma mais consciente, madura e aplicada à vida real, especialmente quando a pressão é silenciosa e as noites são longas. Por que a oração com entendimento muda o estado da noite? Existe uma razão pela qual muitas pessoas oram e ainda assim continuam indo dormir inquietas. Não é falta de fé, não é ausência de Deus.
e tampouco é porque a oração não funciona. O problema está em algo mais sutil. A maioria aprendeu a orar como quem reage, não como quem se posiciona. A oração, em vez de alinhar o interior, acaba apenas expressando o caos que já existe dentro. Quando alguém chega à noite carregando o peso do dia, o impulso natural é despejar tudo em palavras, falar rápido, pensar rápido, pedir rápido. A oração vira um último esforço antes do sono, quase como um pedido de socorro. Mas esse tipo de abordagem não produz descanso. Ela mantém o coração em estado de alerta, porque continua girando em torno do problema, não da confiança. A Bíblia nunca apresenta a oração como um ato ansioso. Pelo contrário, ela a descreve como um encontro consciente, um momento de realinhamento, um espaço onde a alma é organizada antes de qualquer mudança externa. Orar, nesse sentido, não é convencer Deus de algo que ele já sabe. É reposicionar o coração para reconhecer quem está no controle. O entendimento muda tudo. Quando alguém ora sem entendimento, as palavras até sobem, mas o coração permanece tenso. Quando ora com entendimento, poucas palavras são suficientes para deslocar o medo, porque o foco deixa de ser a circunstância e passa a ser a presença. A oração deixa de ser reação e se torna postura. À noite, isso é ainda mais decisivo. Durante o dia, a mente está ocupada. À noite, ela está exposta. E aquilo que governa o interior aparece com mais força. Se a oração noturna for feita de maneira apressada, ela não interrompe o fluxo do medo, apenas o acompanha até o travesseiro. Mas quando é feita com consciência, ela altera o estado interno antes do sono, e isso muda a qualidade do descanso. Existe um princípio espiritual pouco ensinado. Deus não responde ao pânico. Ele responde à confiança, não porque ignora a dor, mas porque o pânico impede o coração de perceber direção. A ansiedade estreita a visão, a confiança amplia. Por isso, tantas passagens bíblicas associam oração, paz e descanso. Não como promessa futura, mas como estado presente. A oração com entendimento não exige tempo longo. Exige presença, exige intenção clara. Exige que a pessoa saiba por que está se aproximando de Deus naquele momento. Não para exigir soluções imediatas, mas para alinhar o interior antes de descansar. Esse alinhamento é o que transforma a noite em um território seguro, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Muitos cristãos carregam uma culpa silenciosa por não conseguirem manter constância na oração. Tentam orar mais, prometem horários longos, criam metas irreais. E quando falham, a frustração aumenta. Mas a constância não nasce da obrigação. Ela nasce do entendimento. Quando a oração passa a fazer sentido, quando a pessoa percebe que ela organiza a alma, ela deixa de ser peso e se torna necessidade. À noite, isso fica evidente. Ninguém quer ir dormir inquieto. Ninguém deseja levar o medo para dentro do sono. Mas muitos fazem isso sem perceber, porque nunca aprenderam a encerrar o dia espiritualmente. A oração com entendimento cumpre exatamente esse papel. Ela fecha o dia de forma consciente. Ela entrega o que não pode ser resolvido naquele momento. Ela interrompe o ciclo da vigília mental. Talvez você já tenha vivido isso. Dias em que, mesmo com poucos problemas resolvidos, você dormiu melhor. E outros em que, apesar de tudo aparentemente sob controle, o sono não veio. Isso não é coincidência. O descanso não depende apenas da realidade externa, ele depende do estado interior. E o estado interior é profundamente influenciado pela forma como você se apresenta diante de Deus antes de dormir. Quando a oração é feita apenas como lista de pedidos, ela mantém a mente ativa. Quando é feita como entrega consciente, ela prepara o coração para repousar. Essa diferença é sutil, mas transformadora. Uma leva ao cansaço contínuo.
A outra abre espaço para a paz. E a paz, na Bíblia, nunca é um detalhe. Ela é sinal de alinhamento. É por isso que tantas pessoas oram e ainda assim permanecem cansadas. Não porque Deus não as ouve, mas porque nunca aprenderam a usar a oração como instrumento de realinhamento. Falam com Deus, mas não descansam nele. Pedem, mas não entregam. E seguem para o sono com o coração ainda carregado. A oração com entendimento ensina algo essencial. Nem tudo precisa ser resolvido antes de dormir. Algumas coisas precisam apenas ser confiadas. E confiar não é esquecer. É decidir quem governa enquanto você descansa. Esse tipo de postura não nasce do desespero, nasce da maturidade espiritual. Quando a noite é encerrada dessa forma, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera. O coração encontra um ponto de apoio. E mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, o interior já não é o mesmo. A pessoa acorda com mais clareza, decide melhor, reage menos, enxerga caminhos que antes estavam obscurecidos pelo medo. Mas para que isso aconteça, ainda há algo importante a ser compreendido. A oração noturna só produz esse efeito quando a postura interna está correta. Não basta repetir palavras certas com um coração ainda agarrado ao controle. Antes de qualquer prática, é preciso soltar. E é exatamente isso que precisa ser trabalhado agora. Antes de descansar, é preciso soltar o controle. Existe um ponto em que a oração deixa de funcionar como deveria, não por falta de palavras, mas por excesso de apego. Muitas pessoas se aproximam de Deus à noite, ainda agarradas ao controle do dia. Elas falam, pedem, explicam, prometem, mas não soltam. E enquanto o controle não é entregue, o descanso não chega. A alma permanece tensa, mesmo depois da oração. Soltar o controle é uma das tarefas espirituais mais difíceis para quem viveu muito tempo sob pressão. A vida ensinou a se defender, a prever riscos, a antecipar perdas. Esse aprendizado não é errado. Ele foi necessário para sobreviver. O problema é quando ele passa a governar tudo, inclusive a relação com Deus. A pessoa ora, mas continua tentando administrar o que não consegue resolver. Dorme, mas não descansa. Fecha os olhos, mas não se entrega. A Bíblia trata a confiança como um ato, não como um sentimento. Confiar não é sentir segurança, é escolher a quem entregar a responsabilidade final. E essa escolha acontece quase sempre à noite, porque é quando o corpo precisa parar, mas a mente resiste. É quando não há mais nada a fazer. É quando o controle precisa ser largado, mesmo sem garantias visíveis. Muitos confundem soltar o controle com desistir, mas são coisas opostas. Desistir é abandonar a esperança. Soltar o controle é transferir o peso, é reconhecer limites, é dizer sem palavras que existe um Deus que continua agindo mesmo quando você dorme. Essa postura não nasce da passividade, nasce da maturidade espiritual. Para quem enfrenta dificuldades financeiras, isso é ainda mais sensível. O medo de que algo dê errado durante a noite é real. O medo de acordar com más notícias, cobranças, prazos. A mente insiste em vigiar, como se o alerta constante pudesse impedir perdas. Mas essa vigilância não protege, ela apenas esgota, e quanto mais cansada a alma, menos clara ela se torna. Soltar o controle, então, não é um luxo espiritual, é uma necessidade. Não para que Deus faça algo que ele não faria, mas para que o coração possa perceber o que ele já está fazendo. O medo ocupa espaço, a confiança libera. Enquanto o medo governa à noite, a clareza não encontra lugar para se manifestar. Existe um detalhe importante: ninguém solta o controle de forma abstrata. Isso acontece em momentos concretos. No instante em que você decide não revisar mentalmente todos os problemas antes de dormir. No momento em que você aceita que não há mais nada a ser feito naquele dia.
Quando você reconhece que carregar o peso até o travesseiro não resolve nada, apenas rouba o descanso. É por isso que tantas pessoas oram, mas continuam em estado de alerta. Elas falam com Deus, mas não se permitem descansar nele. Mantêm a vigilância como se fosse responsabilidade espiritual. Mas a vigilância que agrada a Deus não é a que teme perder. É a que confia o suficiente para descansar. A noite é um território sensível, porque revela onde está a verdadeira confiança. Durante o dia, as ações podem mascarar isso. À noite, não. Quando tudo para, aquilo que governa o interior aparece com clareza. Se o controle ainda está nas suas mãos, o corpo sente. O sono se fragmenta, a mente insiste, o coração permanece pesado. Talvez você tenha aprendido a ser forte demais, a segurar demais, a não depender, a não baixar a guarda. Isso pode ter funcionado por um tempo, mas chega um momento em que a força contínua cobra um preço, e esse preço costuma aparecer à noite, em forma de cansaço profundo, inquietação e dificuldade de descansar. Deus não pede que você ignore a realidade. Ele pede que você reconheça limites. E a noite é o lugar onde esses limites se tornam evidentes. Ninguém controla o que acontece enquanto dorme. Ninguém resolve problemas nesse estado. Dormir já é, por si só, um ato de entrega. A questão é, entrega a quem? Quando a pessoa aprende a soltar o controle antes de dormir, algo muda silenciosamente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque eles deixam de ocupar o centro. O coração encontra um ponto de apoio. A mente desacelera. O corpo responde, e o descanso passa a cumprir seu papel restaurador. Mas isso não acontece por força de vontade. Não acontece tentando relaxar. Acontece quando a postura interna muda. Quando a pessoa decide confiar, mesmo sem respostas imediatas. Quando aceita que a noite não é o momento de resolver, mas de entregar. Essa decisão, embora simples, é profundamente espiritual. E é aqui que muitos tropeçam. Eles querem descansar sem entregar. Querem paz sem soltar. Querem dormir sem confiar. Mas o descanso verdadeiro só vem depois da entrega. E a entrega só acontece quando o coração reconhece que não precisa governar tudo para estar seguro. Por isso, antes de qualquer prática, qualquer palavra ou qualquer passo seguinte, essa preparação interna é indispensável. Não adianta ensinar um caminho para quem ainda está agarrado ao volante. É preciso soltar primeiro, diminuir o aperto, reconhecer limites, aceitar que a noite não exige vigilância, exige confiança. Quando isso acontece, o terreno está pronto, a alma está aberta, o medo perde força, e aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar de forma natural. Porque Deus não força. Ele responde à postura, e a postura que mais o honra é aquela que confia o suficiente para descansar. Agora, com o coração preparado, existe algo que precisa ser revelado. Uma verdade simples, expressa de forma direta nas Escrituras, que muda completamente a forma como a noite é vivida. Mas essa revelação só faz sentido para quem já entendeu que confiar vem antes de descansar. E não o contrário. Depois de compreender que o problema não está apenas no dia, mas na forma como a noite é encerrada, depois de entender que orar sem entendimento mantém a mente em alerta, e depois de reconhecer que soltar o controle é indispensável para descansar de verdade, algo precisa ser revelado com clareza. A Bíblia não trata o descanso como um efeito colateral da fé. Ela o apresenta como uma evidência, não como consequência de circunstâncias resolvidas, mas como sinal de confiança estabelecida. Em outras palavras, a paz não vem quando tudo está em ordem. Ela vem quando o coração aprende a confiar antes que a ordem seja visível. Existe uma afirmação simples nas Escrituras que resume tudo isso de forma direta.
sem metáforas longas, sem discursos elaborados. Uma frase curta, escrita por alguém que conhecia a pressão do tempo, a instabilidade da vida e o peso de esperar respostas que não vinham imediatamente. Não é uma promessa para quem está começando. É uma declaração para quem já caminhou o suficiente para se perguntar se ainda é possível descansar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Essa frase não é um desejo, é uma postura. Ela não diz, quando tudo se resolver, então dormirei em paz. Ela afirma o contrário. A paz vem primeiro, o sono vem como consequência, e a razão não está nas circunstâncias, mas em quem governa enquanto a pessoa descansa. O que torna essa declaração tão poderosa não é o que ela promete, mas o que ela revela. Ela mostra que o descanso não depende de garantias visíveis. Depende de uma decisão interior. A decisão de confiar que existe um Deus que continua sustentando, protegendo e conduzindo mesmo quando os olhos se fecham. Essa verdade confronta diretamente a mentalidade da vigilância constante. Ela desmonta a ideia de que é preciso permanecer alerta para que nada dê errado. Pelo contrário, ela ensina que a segurança verdadeira não nasce da vigilância humana, mas da confiança consciente. Dormir em paz, nesse contexto, não é fuga, é alinhamento. Para quem vive sob pressão financeira, essa declaração ganha ainda mais peso, porque a noite costuma ser o momento em que o medo se intensifica. É quando as contas não resolvidas voltam à mente. É quando o silêncio amplifica as preocupações. É quando a pessoa sente que está sozinha com seus pensamentos. Mas essa frase afirma algo diferente. A segurança não depende do quanto você consegue prever. Depende de quem sustenta enquanto você descansa. O detalhe mais importante é este. Essa postura não é automática. Ela não acontece por acaso. Ela é construída. Ela nasce quando a pessoa decide encerrar a noite de forma consciente, alinhando o coração antes do sono. Não com longas explicações, não com tentativas de controle, mas com confiança silenciosa. Quando isso acontece, algo muda internamente. O corpo responde, a mente desacelera. O coração encontra um ponto de apoio, e mesmo que os problemas não tenham sido resolvidos naquele momento, eles deixam de governar o interior. A paz não surge porque tudo está bem, mas porque o coração encontrou o lugar certo para repousar. É por isso que essa declaração não é apenas um versículo para ser lido. Ela é uma instrução espiritual. Ela ensina como atravessar a noite. Ela mostra que o descanso pode ser uma forma de fé aplicada. Não fé barulhenta, não fé ansiosa, mas fé madura, silenciosa e profundamente confiante. Talvez você tenha passado anos acreditando que a paz só viria depois da estabilidade, depois de pagar tudo, depois de resolver tudo, depois de ter respostas. Mas essa verdade inverte a ordem. Ela mostra que a paz vem antes e que é justamente essa paz que cria espaço para a clareza, para a direção e para decisões melhores no dia seguinte. Dormir em paz, então, deixa de ser apenas uma necessidade física. Torna-se uma declaração espiritual. Uma forma de dizer, sem palavras, que você confia em Deus mais do que confia na própria vigilância. E isso, segundo as Escrituras, agrada profundamente a Deus. Mas para que essa verdade saia do campo do entendimento e se torne experiência, é preciso mais do que ouvi-la. É preciso vivê-la. Existe uma forma simples e consciente de aplicar isso todas as noites, sem esforço, sem pressão, sem ritual vazio. Um caminho prático que transforma essa postura em hábito e permite que o descanso se torne, de fato, um ato de fé. É isso que precisa acontecer agora. Antes de dormir, reduza o ritmo. Apague as luzes mais fortes, afaste o celular. Permita que o silêncio ocupe o espaço.
Sente-se ou deite-se confortavelmente, sem pressa de adormecer. Respire fundo uma vez. Apenas uma. Não para relaxar a força, mas para sinalizar que o dia terminou. Em seguida, com poucas palavras, fale com Deus de forma consciente. Não explique demais, não enumere problemas, apenas entregue. Reconheça que o que não foi resolvido hoje não precisa ser carregado até o sono. Declare em voz baixa ou no coração que você confia que Deus continua agindo enquanto você descansa. Depois disso, permaneça em silêncio por alguns instantes. Não tente controlar os pensamentos. Deixe-os passar. Quando fechar os olhos, não faça mais pedidos. Apenas descanse, sabendo que confiar também é uma forma de fé. Faça essa oração com fé. Pai, diante de Ti eu encerro este dia com humildade e confiança. Entrego em Tuas mãos aquilo que não consegui resolver, as preocupações que insistem em voltar, os medos que tentam roubar o descanso. Reconheço que o meu controle é limitado, mas o Teu cuidado não é. Peço que guardes minha mente enquanto eu durmo e organizes meu coração na Tua paz. Que o silêncio da noite não seja espaço para ansiedade, mas para confiança. Ensina-me a descansar em Ti sem resistência, sem culpa e sem pressa. Confio que, enquanto meus olhos se fecham, Tu continuas agindo. Creio que a segurança não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Recebo o descanso como um ato de fé e entrego o amanhã em Tuas mãos. Amém. Tudo o que foi dito até aqui já é suficiente para começar uma mudança real. Se você aplicar o que aprendeu hoje com sinceridade e constância, sua relação com Deus já começa a se reorganizar. Mas a verdade é que muitas pessoas sentem dificuldade em manter essa constância sozinhas. A rotina pesa, o dia passa, e aquilo que era para ser diário acaba ficando para depois. Foi pensando nisso que nasceu o e-book cristão em PDF, O Poder da Oração 24H. Ele não é um substituto da fé, nem uma fórmula rápida. É um material simples e bíblico que ajuda a organizar a vida de oração, trazendo clareza, entendimento e disciplina espiritual para o dia a dia, inclusive nos momentos de pressão e preocupação. Pessoas que buscam alinhar sua rotina com Deus já utilizam esse material com acesso imediato e garantia. E a transformação espiritual não começa quando tudo melhora, mas quando a decisão é tomada hoje. Se isso faz sentido no seu coração, o link está fixado no primeiro comentário. Não adie aquilo que pode começar a mudar sua caminhada a partir de agora.